Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia, de Língua Portuguesa, trabalhando com vocês hoje a aula 96, retomada do nosso romance de aventura. Lembram lá do nosso Robinson Crusoe, né? Da viagem dele de aventuras. Lembram disso? Então hoje vamos retomar, falar mais um pouquinho, tirar as dúvidas que ficaram, perfeito? E lembrando vocês de acessarem o Classroom, fazerem as atividades, olha a chamadinha de vocês, muito cuidado, é preciso tê-las para que vocês possam concluir o ano aí, ok? Lembrando também que nós estamos no término de trimestre, verifique as atividades, veja lá as anotações do professor, lá os recadinhos no Classroom, o que é preciso fazer. Vamos lá, gente, fiquem atentos, não deixem passar, aproveitem. Lembrando também que vocês podem voltar nas aulas quantas vezes vocês quiserem, não entendeu a primeira, vejam novamente e assim sucessivamente. E também tem o seu professor, pergunte para ele, interaja, é muito importante isso. Não deixe o professor sozinho lá, às vezes, nossa, meus alunos, né, às vezes não falam comigo, é preciso ter essa interação, professor versus aluno, ok? Muito bem, quais os nossos objetivos da nossa aula de hoje? Vamos lá? Retomar a leitura de fragmentos de romance de aventura, instigar ao estudante o gosto pela leitura, inferir o sentido de palavras ou expressões no texto, compreender a sequência da narrativa, rever as principais regras de regência verbal, né? Lembrando que quando nós colocamos ali instigar o estudante pelo gosto da leitura, é viajar, gente. Nós precisamos ler para adquirir conhecimento, cultura. Às vezes não dá para eu ir lá em Paris verificar as novidades, mas eu posso verificar isso dentro dos livros, dentro dos documentos, dentro das notícias, que vai passar isso para mim. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vamos começar com uma imagenzinha, que eu sei que está memorizado, gravado na mente de vocês ali que estão assistindo às aulas. A imagem abaixo lembra qual tipo de leitura que realizamos nesse trimestre? Explique. Então, não é só falar, tem que explicar o porquê que é aquilo que você falou. Perfeito? Com vocês lá. Tranquilinhos lá? Então, vamos lá, né? Então, esta imagem lembra qual tipo de leitura estudado nesse trimestre? Explique. Resposta. A imagem lembra do texto de Robinson Crusoe, protagonista da obra, que é um jovem inglês faminto por aventuras que acaba naufragando em uma ilha deserta e sobrevivendo lá, sozinho por muitos anos, né? Então, acho que é 22 anos que ele ficou lá, né? Muito tempo, né? Então, pessoal, lembrando que são 4 aulas de retomadas, ok? Do trimestre. Então, é preciso retomá-las para que a gente dê sequência aí no trimestre que vem, perfeito? Então, certas gramaticazinhas que é preciso estar ali bem memorizadas, por isso a retomada. Porque então o aluno diz, mas eu já vi essa aula, eu já vi falar sobre Robinson Crusoe e tal, mas é importante, é bem importante, ok? É aquela retomadazinha para o final do trimestre, para iniciar o outro com êxito, perfeito? Muito bem, então vamos ali utilizar um fragmentozinho do nosso texto, não vai ser passado todo, né, nós tivemos vários textos nas aulas anteriores, agora são fragmentos para vocês irem puxando pela memória, lembrando do que aconteceu com ele, certo? E as atividades inseridas ali. Fragmento do texto. Esses prudentes e são pensamentos duraram tanto tempo quanto o temporal. E ainda um pouco mais. No dia seguinte, o vento caiu, o mar amainou e comecei a acostumar-me. Conservei-me, porém triste todo dia, porque o meu enjoo não passara completamente. Mas, ao cerrar da noite, limpou o céu.
o vento caiu completamente. Seguiu-se uma noite aprazível. O sol pôs-se sem nuvens e sucedeu o mesmo quando nasceu o dia seguinte. Bom, então lemos os fragmentos. O que eu quero de vocês desse fragmento? Então lá, um quiz para nós. Seguiu-se uma noite aprazível. O sol pôs-se sem nuvens e sucedeu o mesmo quando nasceu no dia seguinte. Essa palavrinha aprazível, o que ela significa dentro do texto? Então ali, uma noite iluminada, aprazível é um verbo? Uma noite sombria, aprazível é um substantivo? Uma noite agradável, aprazível é um adjetivo? Uma noite triste, a palavra aprazível é um advérbio? Então veja que nós temos 10 classes gramaticais. Aqui nós estamos utilizando nessa palavrinha aprazível, ela é uma só, mas estamos utilizando 1, 2, 3, 4. Qual das é a correta? Com vocês lá. Vamos lá então? Vamos eliminando aquele que é impossível de ser, né? A gente vai chegar então àquela que realmente é a certeira. Então, sem dúvida nenhuma, uma noite agradável, aprazível é um adjetivo, né? Então tá dando uma característica para a noite ali, perfeito? Então vamos lá continuar a nossa leitura. Assim, a atmosfera apenas ao de leve, agitada por uma brisa fagueira, as ondas lisas como um espelho e o sol radiante davam aos meus olhos o mais delicioso dos espetáculos. Dormi bem durante a noite e, livre já do terrível enjoo, senti-me cheio de coragem, olhando com admiração para o oceano. Bom, o que eu quero de vocês ali desse fragmento? Então lá, no dia seguinte, o vento caiu, o mar amainou e comecei a acostumar-me ao cerrar da noite. Limpou o céu e o vento caiu completamente. Seguiu-se uma noite aprazível. O sol pôs-se sem nuvem e sucedeu o mesmo quando nasceu no dia seguinte. O que significava a expressão em destaque? O mar amainou. O mar ficou violento? O mar ficou revoltado? O mar ficou calmo? Ou o mar ficou tempestuoso? Com vocês lá. Vamos lá então, pessoal? A respostinha? Muito bem. Então lá, o que significava a expressão em destaque? O mar amainou, ou seja, o mar ficou calmo, tranquilo, ok? Atividade 3, mais um pouquinho ali pra gente. Meu nome é Robson Crusoe. Nasci na velha cidade de York, onde há um rio muito largo, cheio de navios que entram e saem. Quando criança, passava a maior parte do meu tempo a olhar aquele rio de águas tão quietas, caminhando sem pressa para o mar lá longe. Eu queria ser marinheiro. Nenhuma vida me parecia melhor que a vida do marinheiro, sempre navegando, sempre vendo terras novas, sempre lidando com tempestades e monstros marinhos. Sobre a principal personagem do texto, identifique o nome, o local de nascimento e a vocação, né? Então, com vocês lá. Conseguiram lá, pessoal? Então, vamos verificar lá, né? Então, lá. Então, temos no textozinho, meu nome é Robson Crusoe, nasci na velha cidade de York, onde há um rio muito largo, cheio de navios, entra e sai, eu queria ser marinheiro. Então, veja que a resposta está toda contida dentro do seu texto. É só ler, né? Então, ali, sobre a principal personagem do texto, identifique o nome, Robson Crusoe. O local de nascimento, York, cidade da Inglaterra. A vocação, marinheiro. Adorava lá o mar, né? Então, vamos agora entrar na nossa regência verbal. Retomar algumas regrinhas que
Às vezes ficou uma duvidazinha ali, vamos lá novamente, perfeito? Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que seguem a eles e completa o seu sentido. Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos, direto e indireto, e adjuntos adverbiais são os termos regidos. Então é preciso lembrar que nós temos que, para conseguir dar conta dessa gramáticazinha aqui, lembrar do objeto direto, indireto, né? O bitransitivo, ou seja, a transitividade ali do verbo, perfeito? Muito bem. Aí temos ali alguns exemplozinhos. Ele mora em outra cidade. Isso implica mudanças de horário. Nós iremos ao passeio. Então veja ali, verbozinho é o termo regente e o complemento é o termo regido. Ok? Muito fácil lá. Então, vamos lá. Às vezes, acontece de falarmos, não vou dizer errado, inadequado, diríamos, né? Então, vamos verificar a forma mais certa, formalzinha, para não cometermos certas gafes em determinadas situações que é preciso falar a língua padrão. Perfeito? Muito bem. Assistir o filme. Errado. Assistir no sentido de ver, ele requer a preposição, né? Então, assistir ao filme ali. O a é a preposiçãozinha, perfeito? Então, no ver. Lembrando lá, quem não lembra que o assistir também tem aquela outra regênciazinha, que é assistir no sentido de cuidar, né? Ele não pede assistir o doente. No caso ali de dar assistência, é diferente, não é a mesma coisa, perfeito? Muito bem. Chegar, ir, geralmente nós falamos, chegar no, que lembra do em mais o lá? Não, não pode, é chegar ao, ir ao mercado e não no mercado, certo? Então temos que tomar cuidadozinho ali. É preciso, pega lá, coloca lá, eu sempre falo assim para meus alunos, é muitas regrinhas? Sim, são, a nossa gramática ela é extensa. Coloquem lá, faz uma cartolina, certas regrinhas, cole, toda hora que vai dormir dá uma olhadinha, não custa. É assim que a gente vai conseguir passar naqueles concursos aí que nós temos aí, que cai muita gramática ainda. Então é preciso saber. Continuando, esquecer, lembrar de alguma coisa, isso é incorreto, tá? Então eu não posso, esqueci de tal coisa. Não, esquecer, lembrar algo, a não ser que ele seja pronominal. Como assim pronominal, professora? Tem que ter ali o pronome, né? Então esquecer-se. Então, lembra dos pronomes lá? Se, me, lembra lá que nós falamos, o te. Então, é preciso verificar. Tá juntinho? Pronominal? Ah, sim. Então, ele vai aceitar a preposição. Não, não tem ali o pronome após o verbo. Então, eu não posso utilizar essa preposição. Então, somente esquecer algo ou lembrar algo. Perfeito? Forma incorreta, obedecer, desobedecer alguém ou algo. A correta é obedecer, desobedecer a alguém ou a algo. Então, lembrando que aquele a ali é uma preposiçãozinha. Então, o verbo ali está pedindo, a regência está pedindo, ok? Se eu não colocar, eu estou falando informal. Preferir este mais do que outro. Errado, gente, né? Então, eu prefiro mais melão do que melancia. Não, eu prefiro mais isso a aquilo. Perfeito? Então, a melancia. Esse do que ali não fica legal dentro da nossa língua formal. Exemplo, o menino desobedeceu ao pai. Veja aqui, ao pai, ele está usando ali a preposição, forma corretinha.
Forma incorreta. Ah, isso eu escuto muito o ano inteiro. Ah, ele repetiu de ano, professora, né? Ah, esse ano eu acho que eu vou repetir de ano, professora. Deus me livre, nem falar isso, né? Mas veja bem, errado, ou seja, inadequado à nossa escrita formal. O certo é o ali, perfeito? Então, repetiu o ano, perfeito? Ah, o Juliano namora com a Patrícia. Errado, pessoal. O Juliano namora a Patrícia e não com a Patrícia, perfeito? Então, namora alguém. Tudo bem? João repetiu o ano e assim vai, né? Então, vamos lá agora verificar se tá memorizado algumas regrinhas ali. Então lá, assinale a frase onde a regência do verbo assistir está incorreta. Lembra que eu falei para vocês que tem duas maneirazinhas ali que foi explicado hoje. Então lá, A, assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada. B, não assisti à missa. C, os médicos assistiram os doentes durante a epidemia. D, assisti ao jogo. Com vocês lá. Conseguiram lá, pessoal? Então, vamos lá, né? É claro que é a. Assistimos a um belo espetáculo de dança a semana passada. Esse assistir aí é no sentido de ver. Então, ele requer a preposição. Não é o sentido de ajudar, não é verdade? Então, é claro que está inadequado. Continuando lá, com mais algumas regrinhas. Forma incorreta. Simpatizar-se, antipatizar-se com nunca pronominal. Pronominal é com aquele Czinho ali, gente. Lembrando lá, que é o pronome lá. A forma correta é simpatizar ou antipatizar com, ok? Então, se você tiver ali o pronominal, não pode. Ok? Está inadequado. Sempre sem o pronominal. Sentar-se em, próximo a. Então, esse sentar-se em é inadequado. O certo é sentar-se-á, ou seja, à mesa, né? Próximo de alguma coisa ali. Simpatizou com o meu irmão. Sentou-se à mesa para jantar. Forma incorreta. Responder alguma coisa. Incorreta. Desculpa. Correta. Responder a alguma coisa. Pede ali, então, a preposição. Preferir este mais do que outro. Probleminha ali. Preferir este a outro. Já vimos essa regrinha, né, anteriormente ali. Mas tudo bem, só para fixar bem. Então, prefiro maçã a pêssego. Mas, na verdade, eu gosto dos dois, ok? Vamos lá, pensar mais um pouquinho. Atividade número 4. Observe a regência verbal e assinale F para falsa e V para verdadeira. Marcos namora com Mariana. Simpatizei com você. Simpatizou-se com Bruno e Pedro. Assistimos o jogo ontem. Ele namora você. Agora é com vocês. Daí, pessoal, deram conta lá? Voltaram as regrinhas? Verificaram uma a uma? Então, vamos lá, né? Então, ali, Marcos namora com Mariana. Falso, porque namora não aceita ali esse com, a preposição. Então, namora Mariana. Simpatizei com você. Perfeito, não é pronominal, então adapta a preposição tranquilamente. Simpatizou-se com Bruno e Pedro. Olha ali o pronominal, Czinho ali. Então, é claro que o com não tem como mesmo. Então, tá, aquele pronominal, o verbo não aceita. Assistimos o jogo ontem.
também com problema, porque no sentido de ver, né? Então, ao jogo ontem. Ele namora você? Perfeito, né? Então, aí fechamos esse momentozinho. Vamos lá continuar agora com outro verbo, né? Que é o verbo pagar, perdoar. Perdoar alguém. Pagar, perdoar alguém. Então, às vezes eu coloco ali, perdoou, ele perdoou o Pedro. Não, ele perdoou o Pedro, não pode, é alguém. Então, pede a preposição ali, ele perdoou ao Pedro. É preciso ter essa preposiçãozinha ali, porque é pessoa. Perdoou o empréstimo ao amigo. Então, aqui nós colocamos as duas situações. Vamos voltar de novo a esse verbo pagar ali, perdoar, e verificar as seguintes regras. Primeiro, se eu estou trabalhando com pessoa, estou pedindo preposição. Se eu estou trabalhando com coisas, em geral, não requer preposição, ok? Então, ali, ele perdoou o empréstimo. Perdoou ao Paulo. Ok? Fica fácil assim para vocês. Vamos lá, mais um pouquinho? Um quiz aí. Prefiro matemática? Pois é, né? Então tá. Então tá. Do que língua portuguesa? A língua e a língua portuguesa. Uma craseada e outro não, né? Com acento ali grave. Então ali, do que? Todas estão certas. Agora com vocês. Tranquilinhos lá, pessoal? Fizeram? Muito bem. Então vamos lá, né? Ficamos ali. Prefiro matemática à língua portuguesa? Ai, né? Então, respostinha correta. Estamos ali com o A craseado, com o acentozinho, preposição, mais artigo lá, perfeito? Muito bem, pessoal. Então, o que nós estudamos hoje, o que nós verificamos? Retomada das características do romance de aventuras, por meio da leitura de fragmentos de Robinson Crusoe, verificamos onde ele nasceu, nome, o que ele gosta, né? Então, as aventuras que ele viveu e as regras de regência verbal, ok? Então, um abraço para vocês.